Oi, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu não estou sozinha, estou acompanhada pelo João Pedro e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre línguas e como aprender uma língua ou falar uma língua muda a gente, muda a nossa voz, nosso corpo e muda quem a gente é, como a gente enxerga o mundo. Bem-vindo, João Pedro. Conta pra gente um pouquinho quem é você, como estamos aqui, porque os nossos trabalhos se encontraram. Olá, eu sou João Pedro Pessoa. Atualmente eu estudo marketing, faço faculdade de marketing. É, Já fiz faculdade de cinema também, mas abandonei porque é uma área meio complicada aqui no Brasil. Aí, mas já fiz alguns cursos, lancei alguns curtas. E hoje em dia eu estou fazendo a faculdade de marketing e abri minha empresa também, que eu faço freelance. No momento eu falo 3 línguas e estou aprendendo minha quarta. Então, quais são essas que você conhece e compreende e quais são essas que você fala? Falo aqueles três básicos, assim, que é português, o inglês e o espanhol, né? Só que o espanhol, eu tenho um problema muito grande com o espanhol. Tipo, toda vez que eu vou falar espanhol, eu misturo inglês no meio, assim. Eu não sei porque meu cérebro simplesmente ele começa a misturar inglês no meio de espanhol. E, e vai um portanhol também, é um negócio esquisito quando eu vou falar, mas eu compreendo, entendo perfeitamente. E agora eu tô aprendendo francês. E você é uma pessoa que você diria que sempre gostou de estudar línguas ou você aprendeu esses básicos porque era obrigatório na escola? Ou se tem alguém que, tipo, te inspirou ou é uma questão de trabalho? O que te levou a estudar essas línguas? Eu tive na escola espanhol e inglês, então acho que me deu uma base muito grande. Aí eu comecei a assistir filmes, séries e ouvir muito música. Eu gostava de escutar música e lendo a letra original e a tradução. Então acho que lendo essas letras e tipo acabou entrando na minha mente, jogando também, eu jogo bastante. Que fazem sentido. Um, porque o inglês está em todo lugar, mas a gente ainda é América Latina, o espanhol também está em muitos lugares. Uhum. Então essas são línguas, assim, que fazem parte desse tripé mesmo, eu diria. Nessas línguas que você aprendeu por obrigação ou por prazer, você já conseguiu perceber algum momento onde, nossa, realmente tem alguma mudança acontecendo em mim por causa dessa língua? Véi, eu acho que 100% assim, sabe? Chegou um ponto assim, caramba, tipo, eu falo inglês perfeitamente e isso abriu um horizonte completamente diferente para mim. E eu acho que isso muda a sua percepção do mundo. Porque, tipo, eu consumo muito conteúdo, gosto de ouvir experiências de pessoas de diferentes lugares do mundo. Ou seja, eu consumo muito YouTube, assim, tipo, vejo vlogs, assim, de pessoas vivendo a vida mesmo, assim, sabe? Então, eu acho que isso mudou minha percepção de mundo e abriu muito meu horizonte, assim, porque é a possibilidade de viver, sabe? Que Uhum, viver não é só isso que eu estou experienciando, que eu experienciava onde eu morava antes e agora aqui em São Paulo, sabe? Viver uhum. é muito, tipo, cada lugar tem sua particularidade, tipo, abriu muito minha mente para novos conceitos também, porque eu acho que isso a língua faz bastante, sabe? Total, total. Não só de é o conceito, né, tipo, pra todo mundo Uhum. que talvez não me conhece ou tá chegando aqui agora, eu sou formada em artes cênicas, então eu sou uma atriz e no meu TCC eu pesquisei justamente isso, porque eu já gostava de línguas, estudava línguas e eu percebia que eu imitava, obviamente, a minha referência do YouTube que eu assisti em inglês ou do filme, série. Então eu trazia não só o que eu aprendi da língua, mas o cultural, o corpo, uma voz que fica um pouco mais aguda. O inglês para mim ele era muito e é ainda metido, né? E é uma imagem minha, é o meu imaginário de so now I'm gonna speak English and then I'm like this. Aí eu fiquei, eu preciso ver se isso sou eu ou se isso talvez é algo que todo mundo experimenta também, tipo algo que todo mundo também em algum grau e nível ao aprender uma língua também sente que vem com cultura, que vem com conceito, igual você falou, porque é um símbolo, uma forma da gente nomear o que a gente tá vendo, a experiência que a gente passou, e se eu passei ela com outro símbolo, com outro código, talvez a experiência também muda, a experiência e como eu vejo uma foto aqui e dou o nome dessa foto de imagem, depois em outro lugar, uma outra língua, nomeia isso de outra forma, eu consigo, tipo, entender que o mundo não é só o meu mundo. Isso é muito, muito Uhum. doido. E muito óbvio que, pra mim, na minha época de graduação, muito útil pro teatro, onde a gente queria mesmo explorar, criar um personagem, uma cena e
Tem mais já sobre isso que eu falo em alguns episódios, tem minha pesquisa que também foi publicada pela Itaú Cultural, eu vou deixar o link, quem quiser ler aí pode. E isso é muito doido, porque às vezes eu acho que só eu passava por isso, só eu sentia isso, e não, agora tem pessoas que estão aqui comigo igual você e também, tipo, não, acho que faz sentido, eu acho que é isso mesmo, eu acho que isso faz parte, muda a gente, igual você falou. Eu tenho um hobby que é meio estranho, que eu gosto de ler artigo científico por prazer. Eu não gosto de ler livro de ficção, não gosto de ler livro de autoajuda, esse negócio, mas eu gosto de ler artigo científico. Nunca vi ninguém assim, nunca encontrei. Aí, recentemente eu li um que, tipo, mostrava em comparação, porque antigamente a gente não falava a palavra azul, a gente não tinha uma palavra para o azul. O azul é muito recente ainda na nossa cultura. A gente tem uma dificuldade um pouco maior que algumas outras culturas que já tinham a palavra azul mas antes disso, sabe? Você Uhum. vai ver textos antigos, a gente escreve o céu como verde. E Aham, que fizeram um doideira. estudo vendo que, tipo, algumas tribos na África que tinham a palavra para azul, eles conseguiam identificar mais tonalidades de azul simplesmente porque eles tinham a palavra azul na, na, no, seu, no seu linguajar, sabe? Uhum. Então eles conseguiam diferenciar mais tonalidades e, tipo, é uma loucura, velho. Eu acho que língua Sim, realmente muda como você realmente você vê o mundo, sabe? exatamente, exatamente. Eu acho que o italiano também tinha 3 ou 2 mais palavras para a cor azul. E aí tem uma cor que é um azul, mas é um azul mais escuro, depois é um azul mais Uhum. claro. Só que eles têm um nome diferente para cada tipo de azul. Isso é Uhum. exatamente o que eu estava pesquisando e o que eu ainda fico muito maravilhada mesmo. E aí você falou de povos mais nativos, originários, eles tinham uma linguagem diferente. Muitas pessoas falam: "Ah, eles não tinham uma escrita ou não deixaram nada escrito". Isso, primeiro, é uma mentira, porque se você for lá nos maias, tem escrito na pedra o que eles tinham de hieróglifos, de símbolos, de conceitos. A nossa linguagem que é muito limitada, às vezes, para entender Uhum. como o outro enxerga o mundo. Inclusive, você falou dos maias, eles são tipo, um dos únicos que não tem ligação nenhuma com a língua escrita, não tem ligação nenhuma com, tipo, toda a língua escrita. Porque a língua escrita praticamente veio toda ali da África, né? Tipo, só que os maias é a única língua escrita que é só deles, sabe? Tipo, não tem influência nenhuma. Eles mesmos criaram. Tipo, ou seja, eles viam um mundo completamente diferente da gente. Vale a pena, sei lá, passar por um professor chato ou decorar uma gramática ou ter que procurar, enfim, recursos para conseguir estudar e se virar nos 30 porque demanda muito tempo, mas vale a pena, porque isso aqui vai abrir um mundo de possibilidades, não só concretas de poder trabalhar fora e ganhar um job e currículo melhor, mas o mundo do imaginário, inclusive, o mundo de eu consigo descrever agora a natureza, o que está aos meus arredores de forma outra. Isso é muito libertador. Você fala quais línguas? Porque você não falou também. Eu não... As minhas línguas, vamos lá. Igual você aprendi francês, francês não, tô aprendendo francês, mas na escola aprendi inglês e espanhol. Bem frustrada, bem traumatizada, muito chato, mas passei a gostar do inglês com o tempo e foi muito bom porque depois que você aprende o basicão, você se vira nos 30, então sem me virar. Tem o português, obviamente, que é minha língua materna. Aí, a partir de 2018, que foi quando eu conheci meu marido atual, que é um alemão, eu comecei a estudar também alemão, e aí hoje em dia sou inclusive uma professora. E, fora essas línguas, eu já tentei dar uma chance para o italiano. Eu acho que essas línguas latinas, romanas, são mais fáceis sim, são mais legais, têm muitos mais recursos, são línguas, né, acessíveis de forma geral, mas eu tive uma professora muito ruim na faculdade, e aí eu cheguei só até esse A2 ali do italiano, então também não sou nada avançada no meu italiano. E eu tenho muita vontade, curiosidade. Meu Duolingo, por exemplo, tem Yiddish, tem escocês, aí depois tem mandarim. Eu sei um pouquinho de algumas coisas, não todas, mas algumas coisas que, enfim, que por hobby, por vontade, curiosidade, eu quero saber um pouquinho de tupi, aí eu vou lá e estudo. Aí eu desisto também, então eu acho que tem línguas que me exigiram mais esforço. Eu trabalho com isso, eu moro aqui, então eu fui até o final. E tem outras línguas que é por prazer, aí eu me permiti só saber um "oi, tudo bem". Essas são mais ou menos as que eu falo. Nem sei contar, mas é por aí. Mas algumas. Algumas, por aí. Hum. E poliglota no sentido de saber
3. O que hoje em dia, na nossa geração, é muito fácil, a maioria sim consegue inglês, português, espanhol ou alguma outra, com certeza. Eu acho que é a primeira geração no mundo, assim, que tá sendo cada vez mais poliglota real. E o quão isso é cheio de problemas. Você sente também que às vezes parece que você não sabe nenhuma língua, ou que você não sabe mais as palavras, você não sabe mais se expressar, já que é uma liberdade tão grande de Uhum. tantas outras expressões, talvez se sente perdido. Véi, é um negócio assim, porque às vezes eu tô conversando com a minha mãe ou com meu pai, e, pô, meu pai ele fala francês, inclusive por isso que eu tô, um dos motivos que eu tô aprendendo, que meu pai fala francês, mas Uhum. ele não fala inglês. Inglês é que eu mais uso, assim, no cotidiano, né, no dia a dia. Vejo vídeo, essas coisas. Então, às vezes eu quero falar um conceito pra ele, alguma coisa, e vai escapar em inglês, e meu pai, o quê? Aí minha mãe, o quê? Aí eu, como é que eu posso explicar isso em português pra ele, sabe? E, tipo, é um negócio assim que às vezes você não, não consegue traduzir. Não dá. Porque às vezes é um conceito, mas às vezes, tipo, você aprendeu a palavra na língua, você não aprendeu em português, tipo, você não aprendeu traduzindo. Porque chega um Uhum. momento, tipo, no começo você começa traduzindo as palavras, né? Só que chega um Total. momento que as palavras são outras palavras, não é a mesma coisa. E, tipo, eu vi um dia uma frase de um cara falando que a língua não é a tradução de um para um, porque se fosse isso era um código e não uma língua. Nossa, bom. Então, tipo, a partir do momento que você realmente tem uma fluência na língua, você meio que essa linha fica meio embaçada e você meio que perde essa conexão. Uhum. É um negócio que eu Nossa, senti sim. assim. Não sei se você sente assim também. Muito, muito. Até porque eu, às vezes, trabalho com base em preciso traduzir. Muitas vezes, quando eu estava com meu namorado ainda na época, a gente ia encontrar as famílias e as famílias não se falam. Tipo, meus pais não falam Uhum. alemão e os pais deles não falam nem inglês. E aí, como que, tipo, eles iam se encontrar? Então, era muito cansativo, porque sobrava para mim e para o meu namorado ficar traduzindo. E Uhum. essa é uma energia que o nosso cérebro gasta. Meu Deus, como é difícil traduzir as coisas simultaneamente. E não tem palavra, não tem tradução. Ah, Assim, eu durava 1 hora no máximo. Isso me tirava do sério, eu ficava muito irritada, porque eu ficava cansada. Traduzir cansa. Hoje em dia, dando aula, às vezes, obviamente eu também traduzo, mas às vezes meus alunos são prova. Eu fico assim, é isso aí. Sabe isso? Eu dou, sei lá, 50.000 versões, mas eu não dou a uhum. tradução direta. Eu dou Ah, exemplos, eu dou sim. frases, porque eu não consigo, eu fico bem lost in translation, bem assim. Uhum. A cabeça meio que pesa assim, né? Depois fica traduzindo muito. Exatamente. Teve uma vez que, quando eu estava me mudando para São Paulo, eu passei uns 30 dias em um hostel. Aí tem. E era na época do carnaval, então, tipo, tinha muito gringo, muito gringo. E às vezes eu tinha que traduzir para conversar com as pessoas, sabe? Tipo, traduzir. Um falava espanhol, outro falava português, outro falava inglês. Aí tinha que, tipo, para conversar, às vezes eu era o link, assim, entre as pessoas. Aí ficava todo mundo na mesa e eu, tipo, traduzindo um pro outro. Aí eu ficava, tipo, aí eu chegava assim, ficava cansado, parecia que eu, porra, trabalhei o dia inteiro, sabe? É muito ruim, é muito cansativo, é muito difícil se manter só nessa língua. Esse é um dos problemas que eu encaro também, que às vezes eu fico querendo misturar inglês com alemão, misturar. E não é uma mistura muito misturada, é só assim, sabe aquela única palavra Aham. que vem mais rapidinho na sua cabeça essa palavra, nessa língua. Uhum. Então você Porque você fica. aprendeu o conceito na língua e, tipo, a palavra vem mais rápido. Exato. Né? E aí Não eu. é um negócio ser tipo supla, né? Que do nada começa a meter tudo em inglês. É só um Não, negócio, tipo, natural, assim. exato, é um negócio muito fluido, muito natural. Eu realmente sempre uso essa palavra porque essa palavra parece que é melhor para essa coisa. Já que eu sei, sei lá, garrafa em várias línguas, olha que eu olho para a garrafa, às vezes Flasche parece mais fácil de falar, que é garrafa em alemão, ou é o que vem primeiro na minha cabeça. E aí esse lugar de, opa, peraí, essa palavra não é agora, não é o momento. É um filtro extra na minha cabeça. Falar e me comunicar passa a ser mais cansativo, em geral, eu diria. O Fernando Meirelles, ele uma vez falou, tipo, por que você não dirige mais em inglês? Perguntaram pra ele, né? Por que você não dirige mais filmes em inglês, não sei o quê? Ele falou, pô, é porque em português eu me sinto em casa, eu me sinto, tipo, tranquilo. Porque quando você fala mango tree, não é a mangueira que tinha no quintal da minha mãe, não é aquele negócio que eu passei crescendo na minha infância, passei subindo no pé de manga.
na mangueira lá, brincando, que eu pegava a manga Sim. do pé, chupava a manga. Não é a mesma coisa, sabe? Tem um negócio mais sentimental. Eu acho que, tipo, a partir do momento que você conhece as palavras em línguas diferentes, por exemplo, que nem se a gente está falando, você conheceu um conceito em inglês e você quer aplicar no meio da fala em português. Acho que a partir do momento que você conhece as palavras numa língua, você quer aplicar elas nessa língua que você conheceu, porque parece que vem natural, parece que vem assim, do âmago, assim, sabe? Exato, faz mais sentido usar nessa palavra, porque ela tem o imaginário que precisa ter exatamente naquele lugar. Eu adoro esse exemplo dele também. Eu acho que é exatamente isso. E isso é bom porque a gente tá criando, né, nossas coisinhas no mundo, ele sendo o diretor. Existem hoje já vários artistas que se permitem criar com isso, e existem também esses artistas que entendem o limite de falar: eu preciso fazer uma escolha e a língua que eu estou fazendo isso faz parte dessa escolha, porque vai acessar outra sensibilidade, outro imaginário, vai trazer aquela cor do azul específica que a gente falou. Se é isso que eu quero, então eu vou fazer nessa língua. Tem vários videozinhos falando: "Ah, saudade, saudade não tem tradução, português é lindo, tem palavras únicas em cada língua, não só, sei lá, o alemão que é muito famoso de ter palavras que só existem em alemão. Gente, tem palavras que só existem em todas as línguas e é muito lindo poder criar com isso, poder pensar: "Ok, isso me dá muitas aberturas e oportunidades, como que eu crio com isso então?". Mas isso me limita muito também, porque parte de um possível público não vai entender, ou então essa não é a palavra que traz toda a emoção e sensibilidade que eu gostaria de trazer, talvez da minha língua materna. Como que você talvez imagina ou já experimentou, não só com seu trabalho, às vezes também com trabalhos de outras pessoas que você admira, como que talvez é possível criar em várias línguas? No momento eu estou passando por esse dilema, porque eu vou criar um canal no YouTube, já tenho meu podcast, né, um podcast em português, ele é de cinema, eu Uhum, faço meio que resenha de filme, e agora eu vou criar um canal no YouTube, só que eu estou pensando em fazer ele em inglês, porque eu sinto que o público é maior para esse tipo de conteúdo que eu quero fazer, que é, tipo, é sobre essas coisas, eu leio sobre os artigos científicos que eu leio, sabe? Sobre minhas experiências, quero falar sobre isso, porque eu leio os negócios e eu quero falar a respeito, não tem ninguém para falar. Tem os amigos, meus amigos não querem ouvir a respeito disso. Então eu vou falar para, sei lá, para as pessoas do mundo, vou jogar na internet, né? Tem um público mais direcionado, sabe? Geralmente todo o conteúdo que eu consumo em relação a essas coisas é em inglês. Então eu vejo que talvez o melhor lugar seja para eu falar em inglês, sabe? Mas em relação uhum, aos filmes, prefiro fazer em português, porque é um negócio que uhum, eu vou fazendo mais no improviso, vou fazer um negócio mais largado. Eu acho que eu tô passando por isso, assim, sabe? E essa decisão, pô, minha mãe e meu pai não vão conseguir ver. E é um conteúdo realmente que eu quero fazer, aquele conteúdo que você quer se sentir orgulhoso, sabe? Que você quer fazer com muito esmero, com muita precisão, sabe? uhum, Então, e o seu canal, por exemplo, é um canal bilíngue, multilíngue, né? uhum. Então, como é que é para você lidar com isso? Porque, querendo ou não, diminui o seu público, né? Limita bastante. Porque, por exemplo, se você fizer algum vídeo em alemão, eu não vou conseguir ver, mesmo que eu queira, sabe? Uhum, Eu posso ver, mas eu não vou entender porra nenhuma, né? uhum. Como é que Nossa, você lida com isso? isso é muito angustiante, porque em parte eu não escolhi muito trabalhar com tudo isso. Eu tinha uma paixão por línguas e aconteceu de eu estar aqui agora morando fora do Brasil, e a criação ela vai ter que se adaptar a isso. Eu não parei e pensei: "Agora eu vou criar um projeto XYZ e vai ser nessa língua". Eu já tinha eles acontecendo e eu tive que adaptar, porque agora não dá mais. Agora eu moro fora do meu país, eu falo essas outras línguas, tenho uma família que não vai entender em alemão, mas eu tenho uma família alemã agora também, que não vai entender se eu continuar fazendo em português. Então eu fiquei assim: "Meu Deus, fragmentada, crise de identidade, não sei, não sei em qual língua criar". Eu tinha meu canal em português, e depois de um tempo já morando aqui, eu decidi começar a fazer os vídeos em inglês. Até porque muitas redes sociais hoje em dia são baseadas em localidade, né, onde você tá. Então, de fato, não podia mais fazer na minha própria língua.
E eu acho que talvez aí que nasceu o podcast, porque eu fiquei: "Quer saber? Eu preciso falar em português. Tô com saudade de falar em português". Criei o meu podcast que no começo era só em português, mas que hoje em dia também de novo é multilíngue e eu tenho, às vezes, vontade de falar alguma coisa em inglês, mais inglês em português, mas às vezes eu fico: "Agora é hora de fazer isso em alemão", e eu tenho que fazer porque a reflexão saiu em alemão, ou o assunto faz mais sentido, ou é para esse público. Eu acho que o legal desse dilema que eu ainda tô tentando descobrir, é que eu consigo direcionar melhor aquela sensibilidade que a gente falou. Se o assunto é azul, então talvez é mais legal fazer nessa língua que tem várias palavras para azul. Se o assunto é XYZ, então talvez é legal fazer nesse formato. É um vídeo, ou é um podcast, ou então é alguma outra coisa. Então é tentar, tipo, não limitar muito a sementinha, a faísca da criação. Talvez veio uma ideia e eu deixo essa ideia ali. Essa ideia não tem língua, essa ideia não tem formato, essa ideia não tem vídeo, áudio, é uma ideia. E aí depois eu vejo o que eu quero fazer com ela. Mas tomar essa decisão em si é trabalhoso. E às vezes eu mudo de ideia ou saio, desvio do caminho, volto. Ainda tô descobrindo, eu diria. Mas se tem alguma delas que seja sua preferida para criar? Eu acho que em termos de podcast e fazer uma reflexão sensível, assim, journal, sabe, uma coisa que eu estava escrevendo aquilo pra mim, que é muito pessoal, sempre vai ser em português. Ela vai ser a minha preferida, porque é aquilo da mangueira, não é mango tree. Mas quando eu tô falando algo mais universal, igual você falou: "Eu quero fazer uma resenha de filme", eu quero falar sobre algo que, às vezes, nem meus amigos querem ouvir, ou a minha família nem vai ver esse vídeo, então eu vou fazer para o mundo mesmo, aí eu faço ela em inglês, e se é algo assim: "Ok, eu preciso fazer uma reflexão até para usar da arte, da criação para aprender essa língua, igual me desafiar a criar uma música ou um podcast, um vídeo em francês, em alemão, só pelo motivo de assim eu estudo, assim eu pratico, e aí eu tenho vontade de estudar essa língua, aquele lugar de prazer mesmo. Ai, o melhor jeito de estudar francês é ouvindo uma musiquinha. Então talvez eu vou ouvir tantas músicas que eu me inspiro, crio lá uma outra música. Eu acho que é mais ou menos assim que eu tô filtrando e decidindo o que criar, pra quem também, tá tudo bem. Nenhuma arte é pra todo mundo. Nenhuma arte vai chegar em todo mundo mesmo. Então, Hum. fazer as pazes com isso talvez também. Pelo menos por enquanto, mas também é uma bagunça e é uma coisa que eu tô, assim, ainda perdida e desorientada também, mas é muito legal achar pessoas que estão abertas para isso, igual você, que também Hum. estão pensando e se desafiando nesse lugar, aonde quer que a gente more, onde quer que a gente esteja, para quem que a gente estiver criando, o que a gente estiver criando, acho que não interessa muito, interessa se a gente tá aberto para isso, porque até sendo imigrante agora e tentando conhecer uma galera nova aqui, as pessoas estão sempre muito fechadas nas suas bolinhas e querendo fazer só do jeitinho que acha que tem que ser, e arte não tem nenhum jeito que tem que ser. Então, às vezes, eu fico Hum. muito frustrada de não ter mais pessoas assim, mais pessoas querendo criar com gente diferente, de lugares diferentes, que falam sim outras línguas, que têm sim um sotaque. Pior que, como é que você vê essa questão do sotaque? Porque pra mim, antigamente, quando eu tava no ensino médio, eu falava inglês assim, sem sotaque nenhum. Porque toda vez, toda vez que eu bebia com um amigo meu, quando a gente ficava assim, mais pra lá do que pra cá, a gente começava a falar inglês, só nós dois. Tipo, só nós dois era fluente, começava a falar inglês. Todo mundo ao redor, assim, o que esses doentes estão falando? A gente, meu melhor amigo, a gente começava a falar inglês, ficava falando inglês o tempo inteiro. E aí, tipo, eu falava perfeitamente sem sotaque. Hoje em dia, eu tenho um sotaque bem, tipo, pronunciado em inglês, sabe? Tipo, ele é bem forte. E eu não sei, tipo, eu tô meio inseguro em relação a isso, sabe? Apesar de eu gostar do meu sotaque, porque mostra de onde eu sou, ao mesmo tempo, eu tô inseguro em relação a isso, sabe? E pra você, como é que, tipo, sendo imigrante, provavelmente você tem, querendo ou não, você tem um sotaque. Todo mundo tem Uhum, sotaque, até no português, tipo, um milhão de lugares no Brasil, todos têm sotaque. Tipo, como é que você vê isso, esse negócio de sotaque? uhum. Teve pelo menos em inglês, tem um exemplo muito bom agora,
que talvez é essa língua que a gente tem mais tempo, né, a gente estuda faz um tempão, e aí a língua em si muda, de repente tem period, tem outras expressões atuais, aí vem a internet que mudou total tudo também. Eu sinto que às vezes, quando eu estou falando, sei lá, num vídeo, por exemplo, que eu quero ser mais formal, eu vou tentar ao máximo retirar o meu sotaque, imitar aquela versão do inglês que eu sei que é a versão padrão. E vai sair uma coisa ou outra errada, eu vou cometer erros também, mas eu sei que, assim, eu tô me esforçando pra fazer o meu melhor. Quando eu tô falando, por exemplo, em inglês com meu marido, porque essa é a língua que a gente mais se fala, eu não sou nativa do inglês, ele também não, então a gente se fala mais nessa língua que é um território neutro, assim, que é ótimo. Ninguém se cobra, a gente fala errado mesmo. E eu ciente que eu tô falando errado, sei lá, she does, né? Eu sempre falo she do. E eu tô assim, cagando. Eu falo com o sotaque de brasileira, she did, tipo, com i no final de tudo, porque é mais fofinho, porque é mais confortável. Eu não preciso ficar me esforçando, é do jeito que sair mesmo. Eu acho que é bem nesse lugar que eu tô atualmente com o sotaque. Eu já, e não para todas as línguas, longe de mim, mas para essas que talvez a gente domine um pouquinho mais, eu sei retirar e eu sei colocar. Eu fui fazer um curso, inclusive, de gravar um showreel com umas pessoas aqui em alemão, minha primeira vez fazendo isso, inclusive. E aí o cara perguntou pra mim, o cara que estava gravando lá: "Você consegue tirar o seu sotaque, tipo, e colocar o seu sotaque?" E eu, assim, eu achei que eu já estava falando com sotaque, né, tipo, o meu alemão é bom, mas eu tinha certeza que eu estava nervosa, ele tinha percebido meu sotaque. Mas não, ele estava querendo que eu falasse com sotaque de brasileira, porque ser esse papel de imigrante que fala ruim, paga mais, rende mais. Quando eles querem fazer um casting de imigrante, eles não querem uma imigrante branca que fala bem, querem uma imigrante que fala ruim. Então eu teria que saber falar ruim. E aí eu fiquei: "Nossa, mas eu me esforço tanto pra falar bom que ainda não chegou o lugar de falar ruim", sabe. Ainda mais com o alemão, que eu tenho uma exigência enorme comigo mesma. Eu sou professora, então eu fiquei: "Eita, seria um diferencial eu ter o meu sotaque agora", sabe. Então exato, eu acho que o sotaque ele não é sempre, mas ele vai vir super bem-vindo, assim, mesmo, de principalmente quando você tá fazendo uma coisa que é sua, se você for fazer aí no seu canal uma coisa que é sua, experimenta, você pode fazer um vídeo, um com, um vídeo sem, ver qual dos 2 performa melhor, pergunta para o seu público o que eles estão achando, o que que eles preferem. Na maioria das vezes eu fico: "Nossa, eu tô fazendo isso para o mundo", mas até as pessoas que me seguem, que me conhecem, são outros brasileiros que também são imigrantes, ou que também estão aí no Brasil igual você, sabem inglês também, então tá tudo de boa. E se eu estiver falando com sotaque, eles se identificam ainda mais, vão ficar: "Ai, é brasileira, que bom, tô entendendo". É uma coisa bem de identificação mesmo, de identidade também. É uma língua, é um outro mundo em si. Você Uhum, fica assim: "Não, vou fazer dessa língua muito diferente ainda a minha mangueira e a minha cor de azul". Isso uhum. é lindo também. É isso, gente, eu acho que essa conversa dá ainda muito pano para manga, e dá pra gente conversar ainda uma parte 2, 3, caso vocês queiram. Eu acho muito legal a gente pensar que o mundo hoje é globalizado sim, igual a gente tá aqui agora gravando, o João Pedro lá em São Paulo, eu aqui em Berlim, e a gente achou uma agenda comum, estamos no mesmo espaço-tempo por um período de um podcast. Acho que vocês também conseguiram sentir daí nossos projetinhos, nossas paixões, nossos hobbies que a gente tem também com línguas. E se vocês quiserem, podem seguir e acompanhar o trabalho dele também. Aonde, João? Bom, o melhor lugar agora vai ser no meu Instagram, porque provavelmente vou mudar o nome do meu podcast, porque é um nome ridiculamente grande, que é A Vida, o Cinema e Tudo Mais. Eu não tem por que ser tão grande. Então, provavelmente vou fazer um rebranding, digamos assim, né? Da marca. E o meu canal ainda vou começar, então o melhor lugar seria o meu Instagram mesmo, arroba João Pessoa, com 2 underlines, porque João Pedro é um nome comum, aí João Pessoa tem uma cidade com nome, né? Então fica meio difícil ter o nick, né? Ai, Então, ai. João Pessoa com 2 underlines. Muito bom. Eu deixo aqui também na descrição a bio dele, as redes e os contatos deles para vocês
seguirem, para vocês irem descobrir o que que a gente tá criando, fazendo. E desde já também um convite para vocês comentarem ou aqui ou lá nos nossos Instas ou nos comentários do Spotify ou YouTube, se algo desse podcast inspirou vocês, se tem uma palavra, uma língua que vocês estão pensando, alguma ideia, comentem com a gente vai adorar saber. Quem sabe a gente não faz parte 2, parte 3 também. Muito obrigada e até um próximo, talvez, João. Obrigada.